Célula animal, uma célula eucariótica, dos eucariontes. Então temos aí agora o envoltório nuclear, a carioteca. Envoltório importante que protege o material genético, onde nós encontraremos os genes responsáveis pela nossa herança genética. Mitocôndrias, uma organela importante aparecendo na região citoplasmática da célula animal, responsável pela respiração celular. Mitocôndria é o pulmão da célula, produz energia. Retículo endoplasmático, uma rede de canais. Nós temos dois tipos de retículo endoplasmático, o liso e o rugoso. O que diferencia a estrutura do retículo endoplasmático liso do rugoso é a presença dos ribossomos, que são grânulos aderidos à membrana do retículo, responsável pela produção de proteínas da célula. Temos agora complexo de Golgi, responsável pelo armazenamento e secreção da célula. Substâncias que são produzidas são guardadas no complexo de Golgi e serão posteriormente secretadas. Centríolo, organela importante responsável pela formação do fuso celular durante a mitose, a divisão da célula. Lisossomo, organela responsável pela digestão intracelular. Partículas que penetram na célula e que deverão ser digeridas pelo lisossomo. Então percebam, eucarionte apresenta o envoltório nuclear, a carioteca, e também muitas organelas que são responsáveis por várias funções dentro da célula. Enquanto que no procarionte, na bactéria, nós só encontramos os ribossomos, como a organela responsável pela síntese das proteínas bacterianas. E os vírus? São seres acelulares, de uma estrutura muito simples. Vamos estudar agora os vírus. Estrutura viral. Capsídeo, envolvendo o material genético dos vírus. Material genético que pode ser DNA ou RNA. Responsável pela hereditariedade, pelas mutações que ocorrem nos vírus. Os vírus são acelulares, como nós acabamos de observar. Tem uma estrutura simples, material genético, DNA ou RNA. No caso do HIV, o vírus da AIDS, ele é considerado um retrovírus, porque ele apresenta RNA como material genético. Por que os vírus eles são considerados acelulares? Porque eles vão sempre depender de uma outra célula, tem uma estrutura muito simples. Se o vírus ele tem DNA, então nós vamos imaginar uma situação. DNA é o engenheiro de uma obra, o RNA é o operário desta obra. Então se o vírus ele tem DNA, ele tem um engenheiro, falta o operário. Então ele vai buscar o operário em uma célula que ele irá parasitar. Se o vírus tem o RNA, ele tem o operário. Falta para ele o engenheiro. Então o vírus vai parasitar uma outra célula para buscar o engenheiro. Então por isso ele é considerado acelular. Ele sempre vai depender de uma outra célula que ele irá parasitar para poder se reproduzir. Fora da célula, o vírus não tem capacidade de se reproduzir. Mas eu gostaria que vocês não esquecessem os principais pontos dessa aula. Então acompanhe uma tabela com um resumo dos principais pontos desta aula. Organização da estrutura celular dos seres vivos. Então nós temos celulares, procariontes e eucariontes. Procariontes, bactérias e cianobactérias, que vocês também conhecem como cianofícias, mas hoje nós usamos mais o termo cianobactérias. Eucariontes, protozoários, unicelulares,
até o homem, incluindo, né, o grupo dos eucariontes, desde protozoário, algas, vegetais, até o homem. Acelulares, nós temos o grupo dos vírus. Não esqueçam esses detalhes que são importantes. Agora, para responder à pergunta inicial, quais as diferenças básicas entre uma célula procariótica, que é uma célula bacteriana, e uma célula animal, eu gostaria que vocês acompanhassem agora a resolução. Célula bacteriana apresenta a ausência da carioteca, membrana nuclear, ou envoltório nuclear. Nós temos apenas a presença dos ribossomos e o material genético no citoplasma da célula bacteriana. Célula animal, presença da carioteca, que é o envoltório nuclear, e a presença de muitas organelas no citoplasma. Então não esqueçam, porque isso é muito importante. Bactérias e cianobactérias, procariontes. O resto dos seres vivos, exceto os vírus, são classificados como eucariontes. E eu aguardo vocês para a nossa próxima aula.